E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma exploração onde a gente pega textos super profundos e traduz para nossa realidade com muita clareza. Olha só que curiosidade bacana. Os desertos cobrem mais ou menos 1/3 de toda a superfície da Terra. Eles são lugares imensos, né? De extremos absolutos. E o material que a gente vai mergulhar hoje traz uma análise teológica sobre algo que imita perfeitamente essa vastidão na nossa experiência humana, o famoso deserto espiritual. Mas em vez de uma daquelas leituras acadêmicas, distantes e frias, a ideia aqui é ter um papo estruturado e super encorajador. Vamos juntos desvendar as camadas do que realmente significa atravessar essas paisagens secas da vida. Imagina estar num deserto com aquele sol de rachar. Quando a vida da gente fica assim, árida, o silêncio parece absoluto e os nossos recursos simplesmente evaporam, é incrivelmente fácil e até humano presumir que a gente foi deixado para trás. É aí que surge aquele medo clássico que bate na porta de todo mundo. Será que esse isolamento é um sinal de abandono divino? Bom, o texto que estamos analisando hoje vira essa narrativa de cabeça para baixo. Longe de ser um castigo ou um esquecimento, o isolamento carrega, na verdade, uma intenção teológica universal e um propósito divino surpreendente. O que muitas vezes parece ser o fim da linha, para falar a verdade, é só o começo de uma baita preparação. Então vamos direto ao ponto. Parte 1. O simbolismo do deserto. Um lugar de transformação. Sabe, historicamente, essas vastidões de areia nunca foram só espaços geográficos de esterilidade, de vazio. Elas são, na verdade, ambientes criados intencionalmente para gerar uma mudança profunda. O texto base desfaz todas aquelas nossas noções pré-concebidas ao definir o deserto espiritual como um lugar de transformação, de prova, de dependência e de revelação. É o laboratório exato onde aquelas áreas mais profundas e escondidas da nossa alma são tratadas. Mas por que logo no deserto? Porque é só com aquela remoção drástica das distrações do dia a dia que a gente consegue ter espaço para uma clareza absoluta. É literalmente preparar o terreno para propósitos muito maiores. A base para essa transformação toda está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Presta bem atenção nestas 3 palavras-chave: humilhar, provar e saber o que estava no coração. Elas revelam uma empatia teológica gigantesca. E aqui entra o grande segredo sobre como identificar os propósitos ocultos nas provações da vida. É só olhar para o que a dificuldade está expondo em você. A dor não é aleatória, gente. Ela funciona como um espelho, um diagnóstico super preciso, mostrando exatamente quais prioridades, quais medos ou quais dependências a gente precisa tratar ali por dentro. E isso nos leva à parte 2. Provação e dependência. Os 2 primeiros propósitos dessa jornada. Entrando nas fases práticas, o primeiro ponto que o texto traz é que o deserto funciona como um holofote. Ele revela o que está oculto. A provação é, de fato, uma ferramenta vital de diagnóstico. Pega o exemplo clássico da nação de Israel lá na Bíblia. Eles enfrentaram uma seca física justamente para confrontar as reais intenções deles e aquelas murmurações crônicas, sabe? Da mesma forma, qualquer pessoa que passa por uma seca espiritual é levada a bater de frente com motivações invisíveis e prioridades que às vezes estão totalmente invertidas. O calor da dificuldade só faz o favor de trazer para a superfície aquilo que a nossa zona de conforto costuma esconder tão bem. E aí a gente esbarra no segundo ponto, que é reconhecer o limite das nossas próprias forças. De um lado, a gente percebe que o dinheiro, as nossas habilidades, os nossos contatos, tudo isso perde o poder de resolver o problema. Do outro lado, entra o sustento diário de Deus. Lembra do povo de Israel dependendo do maná? Aquele pão que caía literalmente do céu e que apodrecia se fosse guardado para o dia seguinte? Isso forçava uma confiança diária e radical. A seca espiritual ensina a gente a depender desse sustento divino, vivendo um dia de cada vez. É exatamente aqui que brilham aqueles versículos extras de superação, tipo Filipenses 4,19, que lembra a gente de que a provisão divina vai suprir cada necessidade nossa exatamente quando os nossos recursos humanos falharem. Seguindo em frente, vamos para a parte 3, confronto espiritual e refinamento. Qual é a verdadeira natureza dessa luta? Avançando mais um pouco, tem uma pergunta que é um verdadeiro divisor de águas. Toda a luta no deserto é disciplina? É absolutamente crucial a gente se fazer essa pergunta para quebrar aquela suposição dolorosa de que toda adversidade é um castigo de Deus, ou uma correção porque a gente fez algo de errado. O texto que estamos avaliando faz uma distinção maravilhosa e super libertadora entre o que é correção divina e o que é confronto espiritual.
O terceiro ponto do material deixa isso perfeitamente claro. Nem toda luta é disciplina. Algumas são verdadeiras batalhas mesmo. E para provar isso, a fonte traz o exemplo bíblico mais forte que existe. Jesus não foi para o deserto porque estava sendo punido. Muito pelo contrário, ele foi conduzido para lá diretamente pelo Espírito. E foi nesse lugar árido que ele enfrentou conflitos e tentações. O que isso ensina pra gente? Que enfrentar grandes dificuldades pode ser, na real, o maior sinal de que você está andando exatamente na direção certa, lidando com os embates que são supernaturais de quem está crescendo. Isso nos leva ao quarto ponto, que traz uma metáfora super reconfortante sobre o refinamento. O deserto atua como uma fornalha de purificação. O calor extremo ali age de forma idêntica ao processo de purificação do ouro puro, derretendo todas as impurezas. Textos milenares e clássicos como 1 Pedro 1:7 confirmam essa teologia, mostrando que a fé que é testada pelo fogo tem um valor incalculável. Então aquilo que dói e que queima como fogo na nossa vida, na verdade é o que produz a maturidade mais pura e resistente que existe, moldando o nosso caráter de um jeito permanente. Caminhando para o desfecho, parte 4. Preparação para a revelação. O nosso destino final. Olha só como isso se constrói passo a passo, num fluxo super lógico e extremamente recompensador. Passo 1. O fogo da provação, que vem para remover as nossas falhas e distrações. Isso naturalmente nos empurra para o passo 2, a maturidade espiritual, que deixa a nossa força interna sólida como uma rocha. E é exatamente essa firmeza que dá conta de suportar o peso incrível do passo 3, a revelação divina. Ou seja, a dor do refinamento é só o pedágio que a gente paga para receber a imensa recompensa da revelação lá na frente. E é isso que o quinto ponto vem consolidar. O deserto sempre precede a revelação. Grandes encontros que transformam a nossa vida não costumam acontecer no meio daquela abundância barulhenta, sabe? Eles acontecem nos ambientes áridos. O silêncio literal de um deserto é a metáfora perfeita para o silenciamento daquelas distrações frenéticas da nossa rotina. Quando tudo ao nosso redor finalmente se cala, o nosso coração fica, enfim, preparado para ouvir direções complexas de Deus com uma clareza absoluta. Para a gente não ficar só na teoria, parte 5, aplicações práticas no silêncio. Como atravessar a seca espiritual no nosso dia a dia. Trazendo essa sabedoria toda para a nossa ação prática, o material dá um mapa da mina de como manter a firmeza diariamente. Eu vou resumir isso em 3 passos simples para você manter a esperança acesa. Primeiro passo, estabelece um plano de leitura bíblica diária focado em histórias de superação. Vai ler a trajetória de José do Egito ou a resiliência absurda de Jó. Segundo passo, crie o hábito mental de discernir ativamente se a dor de hoje é uma correção que você precisava ou se é só o embate espiritual porque você está amadurecendo. E o terceiro passo, declara em voz alta todo santo dia que esse deserto é altamente intencional, mas ele é temporário. É uma ponte que você tem que atravessar e não a sua casa definitiva. Mas de todas essas dicas, a que mais brilha para mim é esta aqui. Cultive intimidade com Deus no silêncio. Trazendo isso para a nossa vida corrida de hoje, o que isso significa? Significa criar uma rotina de oração super intencional. É você acordar de manhã e deixar o celular, as redes sociais e aquelas notificações infinitas lá no outro cômodo. No meio dessa nossa ansiedade doida de querer resultado imediato e métrica de sucesso para tudo, tem uma beleza gigantesca em simplesmente fechar os olhos no meio da calmaria. Aprender a valorizar essa pausa mental é, com certeza, a sua maior âncora para encontrar paz bem no olho do furacão. Para fechar nossa análise de hoje com chaves de ouro, fiquem com essa reflexão super poderosa do texto original. Deus transforma paisagens áridas em altares de encontro, maturidade e revelação. Gente, o período de aridez nunca foi e nunca vai ser um sinal de rejeição. Ele sempre foi um convite direto para você construir um altar. Então eu deixo essa pergunta para você pensar. Se o isolamento e aquele silêncio mais difícil de suportar são, na verdade, os grandes construtores do nosso caráter, qual será a revelação incrível que está só esperando o momento certo para emergir do outro lado desse seu deserto espiritual?